Muito bem, a Roberta está pronta para receber o trabalho. Mecanicamente, porque a gente ainda pode colocar a mente dela junto com a gente, facilitando o trabalho. Qual é a diferença entre uma pessoa que está pensando nas contas de casa ou no barulho do cão que está passando do lado enquanto a gente está trabalhando, para aquela pessoa que está ativamente observando mentalmente tudo o que acontece? É assim que ela tem a condição de interagir com cada toque que eu vá realizar. Então, quando ela sente a tensão, a mente dela atenta pode procurar relaxar, a respiração dela pode entrar em ação. Eu gostaria de salientar que respirar é fazer a massagem de dentro para fora. Os pulmões são nossos massagistas naturais. Então, ter eles a nosso lado enquanto a gente faz o trabalho é recurso de tratamento e é poderoso. Então, eu começo exatamente pedindo que ela respire fundo 3 vezes. Vamos lá? 1 vez. Enquanto isso acontece, outra coisa acontece. Eu respiro. 2. E entrando em sintonia com a respiração do outro, prestando atenção, tendo foco integral apenas nela, em sua estrutura corporal, energética, o trabalho então pode começar. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma checagem manual. Movimentos onde eu fixo a palma da mão em cada trecho da lateral da coluna e faço um leve movimento de rotação sem que a mão saia. E vou descendo. A cada vez que eu desloco a minha mão, fica claro para mim as regiões de tensão que a pessoa está acumulando. E isso já vai me trazer uma ideia do que é preciso fazer em cada parte do corpo da pessoa. Então, essa faixa aqui, por exemplo, se manifestou com maior tensão. Está ao outro lado. Matsunaga fala de diagnosticar tratar diagnosticando. Para um trabalho dinâmico, onde você não tem o tempo reservado apenas para avaliação, conseguir avaliar enquanto trata é fundamental. Muito bem, vamos iniciar com pressões típicas do shiatsu. Situação ideal seria fazer um lado de cada vez. Esse é o meridiano da bexiga, que corresponde aos pontos paravertebrais. Mas, quando a gente tem um tempo contado, a gente faz dos 2 lados. Então, pressões. Iniciando mais ou menos na linha média aqui da escápula. Tenho a escápula, linha média, começo. Note que a pressão não vem da força da minha mão. A pressão vem do deslocamento do meu corpo na direção do outro. Então, atenção à própria postura terapêutica. Desloca o seu peso na direção do outro. É comum, vou fazer uma pausa aqui, é comum que você veja em feiras, eventos, pessoas fazendo esse tipo de trabalho com os ombros encolhidos, com posturas de força, né? Então, faz assim, ó, fazendo muita força. Isso aqui, em longo prazo,
vai trazer problemas para o corpo da pessoa, tá? do terapeuta. A pessoa pode até ter o mesmo benefício, mas o corpo do terapeuta precisa ter o mesmo benefício. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou sempre utilizando as relações de peso como se fosse uma alavanca mesmo, utilizando o meu próprio peso a favor das pressões, utilizando o próprio ir na direção do outro como um exercício postural para mim. Então, de novo, e agora com o toque do shiatsu, coloque. Lembra que eu falei que essa era uma área com maior tensão do que as outras, no caso particular da Roberta? Então, eu não falei nada aqui com ela, mas dessa vez eu vou falar. Fazendo uma segunda passagem. Tem dor, Roberto? Respira fundo. Solta o ar. Mais uma vez, procura descontrair a musculatura. Ótimo. Assim eu posso avançar. É comum, quando você percebe uma faixa inteira de tensão e você faz um trabalho de descontração com respiração, a cadeia inteira começa a ter o reflexo. Então, às vezes, eu começo na região tensional, ela respira, pode fazer, Roberto. E quando eu desço, o resto da faixa já está melhor. Maravilha. Vamos para o próximo passo. A região escapular. Pegando, então, esse braço, peço licença, coloco aqui atrás, posso fazer rotações, tanto para eu perceber como é que está essa articulação, como para a própria pessoa perceber. E aí eu vou iniciar uma série de duas linhas imaginárias aqui. Uma é ladeando a borda da escápula e a outra é pegando por cima do corpo da escápula, ok? Então, primeiro a parte interna, mais uma vez, parte interna, parte externa. Agora aconteceu uma coisa, só com o tratamento, os primeiros pontos e mais o ombro, veja, o estado de relaxamento levou ela a ir cedendo o corpo. Vou precisar fazer um ajuste na cadeira. Então, a pessoa, à medida que relaxa, pode precisar de ajustes na cadeira. Foi o que aconteceu com ela. A gente volta aqui um instantinho. Isso não é um problema, uma micropausa de segundos ao longo da sessão, apenas para que ela se mantenha no conforto. Melhor? Uhum. Então, voltando aqui, lembra, a gente fez o trabalho de observação, a gente fez o trabalho com um polegar de cada lado nas paravertebrais e a gente agora está fazendo o trabalho da escápula. Para esses e todos os demais, a gente vai fazer de 1 a 3 repetições, independente do movimento, porém, de acordo com o tempo que você tem e de acordo com aquilo que é estrutura que precisa receber mais. Como é que eu sei que precisa receber mais?
pelos graus de tensão que a gente vai observando. Então, se o ombro é extremamente tenso ou dolorido, eu vou fazer 3 repetições. Se não, eu vou economizar o meu tempo para áreas que precisam mais. Ela, por exemplo, acredito que tenha uma dor aqui. Vamos ver. Tem dor, Roberto? Uhum. Ok, respira fundão. Sopra o ar para longe. Mais uma vez. Soprou. As respirações também, entre 1 e 3 vezes. Você pode perguntar, melhorou? Não, faz mais uma respiração. Não melhorou? Faz a respiração. Se melhorou, pode passar adiante. Essa massagem, ela pode ser complementar ao movimento. Então, depois do toque, a pressão e a respiração, eu faço pequenas pressões segurando, agarrando a estrutura e soltando rapidamente. Muito bem. Uma pausa aqui. A gente tem no corpo 2 cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica. As cinturas têm como princípio um movimento de giro. É através da cintura escapular que eu posso fazer movimentos não só de giro da minha coluna, mas de todas as rotações de braço. Toda a estrutura de cinturas, seja escapular, seja pélvica, que contém tensão, precisa vivenciar as rotações como uma forma de soltura. Então, essa hora, ela estava aqui, eu fiz um trabalho de distensionamento e agora eu vou fazer um trabalho suave de rotação. A mão sustentando, a minha mão sustentando cotovelo e punho. Faço um suave movimento, como o movimento da natação, uma rotação bem suave. Para um lado, para o outro. Agora atenção, muita gente nesse momento vai manipular o movimento. Se a própria pessoa estiver fazendo por ela, esse trabalho vai perder o seu efeito. Você é capaz de sentir isso quando pega no braço da pessoa. Então, caso você sinta que a pessoa está manipulando, ela não está deixando peso com você, a rotação com você, você para, faz um pequeno trabalho de massagem e fala, deixa o movimento comigo, deixa o peso comigo. Muito bem. Melhor. E aí, vou aproveitar para descer e fazer o trabalho no membro superior, né, no braço ligado a esse lado. Então, mãos quase que em garra, eu utilizo de um lado o polegar, do outro lado os dedos, os 4 dedos, pegando na frente e atrás, bíceps, tríceps, bem no feixe central do músculo. Eu posso usar uma mão ou até idealmente uso as duas. E um trabalho de pressões em toda a almofada da mão. Rotação nos dedos, sustentada ou em parafuso, sustentado, em parafuso, sustentado, em parafuso, sustentado, em parafuso, sustentado, em parafuso. Abre um pouquinho aqui, ó, na sua palma e olha, esse movimento aqui para terminar de soltar qualquer tensão na mão.
Se eu quiser, no momento em que eu volto com o braço da pessoa, eu posso subir o movimento, criando uma organicidade no ritmo do meu trabalho. Ou seja, eu desci e agora eu subo. E agora eu já consegui passar para o outro lado, de uma maneira a não perder o contato nem o ritmo do trabalho. Ok? Cheguei do outro lado, eu vou repetir o processo em toda a cintura escapular e membro superior, ou seja, o braço, antebraço, mãos dela. Ok. Peço aqui licença, coloco aqui, essa mão vai sustentar, testo a rotação do ombro. E começo o trabalho das pressões. Sempre procurando, ao invés de usar força, usar o deslocamento do próprio peso. Mas você usou uma mão de cada lado? Eu utilizei uma mão de cada lado. O trabalho terapêutico manual é preferencialmente ambidestro. Porém, se você quiser inverter, por algum motivo particular, você pode usar o trabalho também de forma invertida, sem problema. Como a ambidestria tem ligação com equilíbrio, para mim, terapeuta, eu vou me manter fazendo dessa forma. Muito bem. Faço o meu trabalho de rotação. Olha, ela está segurando aqui. Vamos soltar? Soltar. Deixa comigo o movimento. Deixa comigo o movimento. Ó, balanço, balanço, até sentir que o peso do braço chegou para mim. E aí eu volto a fazer. Caso a pessoa definitivamente não consiga, e o lado direito é mais controlador do que o lado esquerdo, então você abandona sem problema e a gente passa para a próxima etapa. O lado direito seu é bem controlador, hein, Roberto? Então, vamos lá. Pressão. Várias pressões com a ponta dos dedos na palma. Sempre explorando a abertura da palma dela. Olha, eu estou fazendo isso enquanto meus dedos estão fazendo uma pressão. Isso é bom ou é ruim? Hein, Roberto? É bom. É bom? De novo, ó, rotação sustentada para alongar essa estrutura. Então, sustenta. Movimento, rotação, livre, rotação, sustentada, rotação livre, sustenta, livre. Não force nunca, não puxa, não tenta estalar forçando a articulação. Isso aqui é um trabalho suave. Pode vir sim a vir algum estalinho, mas sempre sem a utilização de força ou exigência exacerbada em torno das articulações. A abertura dos dedos, o movimento aqui. E por último, eu acabei não falando, mas você pode utilizar as tenares, as almofadas da mão, para fazer um trabalho aqui nas costas da mão. Vamos voltar. Utilizo a barra aqui de sustentação do antebraço para fazer um trabalho de voltar com o corpo. Passamos essa etapa, vamos para ombro, pescoço e cabeça. Uma pausa.
Então agora a gente fez uma pequena pausa para que ela pudesse prender o cabelo, vocês pudessem observar também melhor o que está acontecendo na cervical. Eu trabalhei até aqui um primeiro momento na coluna, trabalhei a cintura escapular, agora eu vou começar o trabalho aqui no alto do ombro, pescoço e cabeça. Começando pelo ombro, eu me posiciono diferente do que eu estava. Antes eu estava mais aqui atrás da pessoa, e agora já fico mais de frente. Por quê? Para que eu possa, no meu deslocamento de peso, né, e usando, não precisar usar força, usar apenas a ideia da transferência. Aqui eu fiz aleatório, mas você pode imaginar 3 linhas, onde a parte mais alta do ombro é a linha média. Você faz assim com a mão, literalmente, se ajustando ao corpo do outro, e aí você sabe que você vai fazer uma série de toques aqui, uma série de toques aqui, uma série de toques aqui. 1, 2. Tem dor? Não? Tem 2 momentos em que você percebe tensão e é preciso fazer uma pequena intervenção, né? Eu não estou fazendo intervenção nesse momento, eu estou fazendo apenas o toque direto. Mas, quando eu pressiono, eu sinto o ponto com a tensão. E eu posso perguntar, tem dor? Sim ou não? Se diz que sim, eu vou fazer a respiração, vou pedir para ela soltar o ar, vou ver se ela melhora. Se diz que não, ainda assim eu observo mais uma coisa. Olha agora aqui como é que, quando eu fui apertando, olha como é que a coluna dela foi entortando. Isso aqui é uma reação de defesa à minha pressão. O corpo está se defendendo. A consciência de que tem um problema não está chegando na forma de dor. Então ela diz que não tem dor. Mas o corpo está reagindo de forma negativa, criando aqui essa curva, que é uma tentativa estranha de amortecer a pressão que está vindo aqui. Então o que eu vou fazer? Vou trazer de volta o corpo dela, suavemente, trazer de volta. E agora que eu sei que tem problema, já senti no meu dedo, já percebi na postura, mas não tem dor, eu vou pedir para que ela respire mesmo que ela não esteja sentindo a dor. Então, ó, aqui, respira grande, sopra para longe. Mais uma vez. Ai, que maravilha. Aí já deu no meu dedo aqui. Detalhe, o quanto eu devo pressionar? Detalhe da pressão eu vou dar num vídeo especialmente só sobre pressão. No entanto, vale a pena a gente lembrar que o toque começa com apenas você posicionando o seu dedo sobre a pele, sem qualquer pressão, e a transferência de peso. À medida em que eu transfiro o meu peso para a pessoa, eu começo a criar uma pressão que vai até o momento em que eu percebo que o corpo dela passa a criar uma resistência. Nessa primeira resistência é o ponto aonde eu devo ficar. Não devo passar disso. Se a pessoa respira, é comum que a estrutura se solte, que a resistência desapareça e, portanto, permita que eu vá um pouco mais. Olha, de novo a reação de efeito. Direita. É uma pessoa que já tem uma indicação de um trabalho terapêutico. Terapeutas, muitas vezes, têm esses ombros sofridos. Então, lembra, olha, sentiu a tensão, fez a respiração, soltou a parte, faz o trabalho, o amassamentozinho, para poder continuar. Maravilha, fiz de um lado, vou fazer do outro, as 3 linhas imaginárias. Olha como é que... Opa! O corpo reagiu. Tem dor? Vamos lá. Respira fundo.
Mais uma vez, soprando para longe. Perfeito. Só colocar aqui o corpo no lugar. Ó, reagiu, vamos lá. Muito bom, muito bom. O corpo afrouxou completamente dessa vez. Então, beleza. Maravilha. Vou começar uma série de aqui em torno do pescoço, chegando na região occipital. Primeiro, apenas massagem leve, pinçando nessa área bem próxima às paravertebrais e depois numa área mais aberta. Movimentos circulares. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse precisou de um quarto. Se precisar, você faz. Isso depende do comprimento do pescoço versus o que você sente na estrutura. Então, você pode fazer em 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas pode chegar até a 5, dependendo do que se apresenta. Agora, abrindo mais. Veja que até aqui eu usei apenas os dedos. Agora eu vou incluir essa estrutura aqui na minha mão. Maravilha. E volto para o shiatsu, deslizando meus dedos até as paravertebrais, bem juntinho aqui, é o meridiano da bexiga. Se tem a dor, respira, se não, continua. Agora eu abro o meridiano da vesícula. Mais uma vez, um pouco mais em cima. Sigo agora do occipital, linha média aqui, é o vaso governador, um grande centro de energia Yang. Para depois finalizar o crânio mexendo com as estruturas de vesícula e triplo aquecedor. Vesícula são 3 linhas que eu vou fazer na direção do pescoço. Eu posso fazer com pressões normais. Aqui sim eu preciso usar um pouquinho de força, porque é mais difícil de deslocar o peso. Veja que a mão que não está pressionando do outro lado, ela está sustentando para que não haja deslocamento do crânio. Opcionalmente, eu posso utilizar as mãos em conjunto para fazer um leve movimento de rotação. Esse é o trabalho. Tá? A mão vai fazer assim, se encaixando no crânio, sempre focando as linhas. Triplo aquecedor, é um trabalho suave por trás da orelha. E de novo. Vesícula. Aqui eu criei uma outra forma de amparar a cabeça. Ao invés de segurar pela palma, eu estou sustentando também com o antebraço. Então, dependendo da pessoa, de como é que o seu corpo se ajusta ao corpo do outro, você vai utilizar de um modo ou de outro. Triplo aquecedor. Há quem faça algum trabalho no pavilhão auricular, se quiser pode fazer também. Trabalho de rotação ao longo do corpo da orelha e de dentro para fora.
Usar ou não a orelha, que é sempre útil em função da sua grande estrutura reflexológica, né, que representa todo o corpo, todo o seu corpo está aqui. Tem a sua utilidade terapêutica, mas é uma demanda de tempo, então é preciso calcular se cabe esse trabalho no pavilhão auricular ao longo desse processo. Feito isso, um último alongamento aqui, e a gente vai partir para uma série de alongamentos passivos antes de finalizar o trabalho na coluna e finalmente região lombar. Pauzinho. Foi. Então a gente fez agora o trabalho do crânio, né? Fizemos aqui pescoço. Agora chegou a hora da gente fazer alguns alongamentos passivos. Vou pedir para que você saia um pouquinho, e é assim que a gente faz mesmo. A gente sinaliza para a pessoa, puxando de leve os ombros, pedindo que ela acompanhe. Nesse momento pode ser necessário que eu utilize o meu próprio tronco como um anteparo, para que a pessoa possa relaxar as suas costas, como se eu fosse aqui a espalda da cadeira mesmo, tá? Isso vai facilitar em momentos que eu preciso criar um lastro aqui de rotação articular, por exemplo, né? Em que se essa estrutura estivesse solta, não ia funcionar. Então eu posso utilizar a lateral do meu corpo como anteparo. Mas nessa sequência aqui básica, eu vou começar primeiro puxando os braços da pessoa para cima. Veja que o caso dela, há uma resistência. É uma resistência que sugere questões nessa estrutura. Puxa devagarzinho e vai observando. Se houver qualquer resistência, o movimento é de retorno, tá? Quanto mais lento, mais o corpo se prepara. Solta os cotovelos, Roberta, deixa o peso do corpo. Isso aí. Solta o peso, deixa o peso do corpo. E a gente está jogando mesmo a atenção contra a distensão. Solta o corpo, solta o movimento, deixa o peso, deixa o peso, deixa. Soltou. Respira, solta. Se sente que o corpo dela está puxando, não resiste. Vai embora, deixa aí. Ok. A mesma coisa para o outro lado. O corpo dela dá o próprio limite para você trabalhar. Agora sim, o anteparo, o queixo volta aqui para trás para diminuir um pouco o arco cifótico e você alonga, pede para que a pessoa respire. Quando ela solta o ar, a cabeça volta. A mesma coisa aqui, de novo, volta. A mão na região malar, atenção para não pegar aqui embaixo, maxilar, olha aqui para mim. Se eu pegar o rosto e fazer esse movimento, eu estou sugerindo para ela rodar a cabeça, é bem natural. Se eu pego aqui, ó, não é confortável, estou pegando uma parte móvel, tá? Então pega sempre nessa região. Com suavidade, vem girando, utiliza o seu próprio corpo como anteparo, deixa que a própria cabeça dela estabeleça o limite, respira fundo, está alongando, solta o ar, solta o pescoço. Muito bem, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Lembra sempre, antes de começar, puxa o queixo para trás. E traz a cabeça, enche o peito, ao soltar o ar, volta a cabeça. Mão aqui na região, maçã do rosto. Espera que chegue ao ponto de resistência. Esse vai um pouco mais do que o outro. Respira fundo. E solta. Muito bem, posso voltar para a cadeira.
E agora eu vou fazer a sequência final aqui na coluna. Primeiro eu repito o movimento paravertebral. Se o seu trabalho teve êxito, você vai observar que a estrutura relaxou profundamente. Agora, a região paravertebral, aqui eu tenho as vértebras. 2 dedos para o lado é mais ou menos a estrutura até onde a espinha dela vai, né? Agora, mais 2 dedos para o lado, eu tenho um ramo de meridiano aqui, tá? E todos eles pertencem ao meridiano da bexiga. E vou fazer também agora esse movimento mais aberto, um por um. Então, eu fiz aqui, vou fazer o outro lado. Segunda passada, eu senti que o lado direito precisava de mais, então eu repeti. Agora já o mais aberto. Muito bem. Lembra daquele trabalho que a gente fez aqui no alto da cabeça? Eu vou fazer agora aqui na coluna usando a palma inteira. É preciso projetar o peso do corpo sobre a pessoa. Eu posso fazer a pressão de modo constante e fixo, ou eu posso fazer com pequenas rotações horárias e anti-horárias a cada vez que eu trabalho. Isso pode acontecer em trabalhos onde a alavanca e a projeção são maiores, mais vigorosos, a cadeira pode se movimentar. Cuidado, se a cadeira tem a tendência a se movimentar, se o piso não é adequado e acaba facilitando isso, piso frio, por exemplo, você então pode utilizar o seu próprio pé, sapatos, para fixar a cadeira e impedir esse movimento. Trabalhei o vaso governador, agora a região lombar. É muito importante você consultar o manual, onde essas regiões são todas detalhadas, mas você pode ver também como é que é a estrutura óssea por trás de cada região. Aqui eu tenho o osso sacral com seus forames, né? Seus buraquinhos aqui. Então, conseguir fazer seus dedos encaixarem nessas regiões vão ser bem importantes. Nos acidentes ósseos da cintura pélvica, né? Toda a região da bacia ou a região ilíaca, é importante que você conheça, estude, possa criar uma boa noção corporal desse contorno que vai ser seguido por sua mão enquanto você faz a pressão. Então, enquanto eu estou fazendo pressões aqui, a gente diz que seriam 3 linhas horizontais. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. E 3 linhas verticais. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porém, essas linhas não são exatas, elas seguem o contorno ósseo que essa região sacroiliaca me oferece. Para cada uma delas, pressão.
Eu aqui estou fazendo um pouquinho de força, porque na demonstração do vídeo eu não consigo usar tão bem a alavanca. Mas a situação ideal é sim usar a alavanca corporal. Agora eu me reposicionei, já veio. Para evitar o uso de força, para evitar lesão, para evitar cansaço. E também, do ponto de vista de quem recebe, para esse trabalho não ter uma sensação de pressão bruta, mas de que o seu corpo está se adequando ao corpo do outro. Muito bem. Faço pequenos trabalhos de soltura aqui. Subo uma última vez. Vou fazer um movimento com esses ossos e esses ossos de extensionamento final. Deixa o corpo seja percebido como um todo. Respira fundo. Soltou. Vamos voltando. Tudo bem aí? Obrigado. Veja que até aqui eu usei apenas os dedos. Agora eu vou incluir essa estrutura aqui na minha mão. Maravilha. E volto para o shiatsu, deslizando meus dedos até as paravertebrais, bem juntinho aqui, é o meridiano da bexiga. Se tem a dor, respira, se não, continua. Agora eu abro o meridiano da vesícula. Mais uma vez, um pouco mais em cima. Sigo agora do occipital, linha média aqui, é o vaso governador, um grande centro de energia yang. Para depois finalizar o crânio mexendo com as estruturas de vesícula e triplo aquecedor. Vesícula são 3 linhas que eu vou fazer na direção do pescoço. Eu posso fazer com pressões normais. Aqui sim eu preciso usar um pouquinho de força, porque é mais difícil de deslocar o peso. Veja que a mão que não está pressionando do outro lado, ela está sustentando para que não haja deslocamento do crânio. Opcionalmente, eu posso utilizar as mãos em conjunto para fazer um leve movimento de rotação. Esse é o trabalho. Tá? A mão vai fazer assim, se encaixando no crânio, sempre focando